Apesar de toda a crescente onda sustentável, o petróleo ainda exerce papel essencial no fornecimento de energia em todo o planeta. Segundo dados da Matriz Energética Mundial de 2020, divulgada pela Agência Internacional de Energia, petróleo e derivados correspondiam à época nada menos que 29,5% da fonte global de energia. Nesse contexto, um país exerce papel de destaque no mundo há décadas, a Arábia Saudita. Prova disso é o fato de a nação ser dona da segunda maior reserva de petróleo do planeta, além de responsável por quase 12% da produção global do recurso. E uma das referências sauditas no setor é também uma das refinarias mais antigas do Golfo Pérsico, o Ras Tanura. Aliás, você sabia que o Ras Tanura é o maior produtor de barris de petróleo na Arábia Saudita e um dos 12 maiores no ranking mundial? Continue conosco e descubra a grandeza e importância de uma das maiores e impressionantes refinarias de petróleo do mundo. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre Ras Tanura, o coração petrolífero saudita. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Situado na costa oeste da Arábia Saudita, a cidade de Ras Tanura é considerada uma região histórica do país asiático. Embora tenha permanecido inabitada por milhares de anos, a localidade tem sido um importante centro de mergulho para a coleta de pérolas e pesca desde os tempos antigos, bem como no comércio marítimo ao longo do Golfo Pérsico. E em meio a tanta tradição e uma ampla reserva de petróleo, a cidade abriga desde os anos de 1940 o coração petrolífero da Arábia Saudita. A refinaria de Ras Tanura é parte de um complexo que cobre uma região de 15 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é apenas aproximadamente 1 quilômetro menor a um dos mais extensos e tradicionais distritos de São Paulo, Santo Amaro. O empreendimento abriga uma série de instalações, entre as quais uma planta petroquímica, um porto e terminal para petróleo bruto e produtos refinados, um terminal marítimo e uma usina elétrica. Atualmente, o complexo conta ainda com cerca de 3.200 residentes, inclusive alguns de origem americana e britânica. A refinaria de Ras Tanura foi inaugurada em 1941. Porém, para entender melhor tal história, é preciso voltar um pouco nos anos, mais precisamente à década de 1930. À época, a economia global se tornava mais baseada no modelo industrial, e o uso de petróleo e derivados virou peça-chave à vida moderna. Assim, o recurso natural ganhou espaço não apenas nas mais diferentes tipos de indústrias, mas no transporte e na produção de energia. Em 1933, uma empresa decidiu criar uma refinaria na cidade de Ras Tanura, na qual, ainda no início do século XX, foram descobertas grandes reservas de petróleo. Essa empresa era a Arabian American Oil Company, a Aramco, uma joint venture entre o governo saudita e 4 companhias norte-americanas, Texaco, Chevron, Exxon e Mobil. Em linhas gerais, a construção da refinaria de Ras Tanura traria 3 grandes benefícios à economia saudita. O primeiro era permitir o processamento do petróleo bruto em um amplo portfólio de produtos oriundos do recurso natural, como gasolina, óleo diesel, combustível para aviação e petroquímicos, atendendo ao mercado saudita e à demanda internacional. O segundo benefício de Ras Tanura se referia à localização, estrategicamente situada no Golfo Pérsico. Graças a essa geografia, o transporte marítimo se tornava mais simplificado por meio de navios-tanque, do petróleo até a instalação, bem como a exportação de produtos e clientes em todo o mundo. Vale destacar também que a refinaria foi ainda, e é, um importante campo de trabalho, gerando milhares de empregos aos moradores locais e impulsionando o crescimento econômico da região. Além desses pontos,
Ras Tanura teve, ainda nos primeiros anos de atividades, um papel essencial durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, foi um local estratégico para os aliados na Ásia, como uma das mais relevantes fontes de petróleo aos esforços de guerra. Aliás, ciente disso, o exército japonês promoveu um ataque à refinaria e ao terminal em 24 de julho de 1944. Apesar do elemento surpresa, as forças aliadas conseguiam repelir o ataque e evitar danos significativos às instalações. A partir daí, os aliados criaram um forte sistema de defesa aérea em torno de Ras Tanura, que incluía canhões antiaéreos, radares e aviões de combate. O ataque a Ras Tanura foi apenas uma das várias tentativas, sem sucesso dos japoneses, de interromper o fornecimento de petróleo dos aliados durante a guerra, algo fundamental à vitória dos aliados. A construção da refinaria de Ras Tanura envolveu enormes esforços da Aramco, uma empresa formada pelo governo árabe, e uma joint venture de 4 empresas norte-americanas. Aliás, gradualmente, o governo saudita comprou as cotas dessas empresas até se tornar a única dona da companhia nos anos de 1980. De fato, a construção de Ras Tanura contou com a mobilização de milhares de trabalhadores e a importância de grandes quantidades de materiais e equipamentos de todo o mundo. O projeto foi realizado em várias fases, sendo que a primeira delas foi destinada à construção de uma pequena refinaria com capacidade de 50 mil barris por dia, ou seja, apenas 9,1% da capacidade atual. Nos anos seguintes, a refinaria passou por diversas ampliações e modernizações, com a construção de novas unidades de processamento e incorporação de novas tecnologias para aumentar a eficiência e a produção. Uma das principais expansões aconteceu durante os anos de 1970, quando a capacidade da refinaria foi aumentada para os números atuais, 550 mil barris por dia. Mas, afinal, o que há na planta petroquímica de Ras Tanura? Além de uma unidade de recuperação de enxofre e vários tanques de armazenamento e dutos, o espaço conta com ao menos 7 seções essenciais para diferentes tipos de processamento do petróleo. São eles: a unidade de destilação de petróleo bruto. Trata-se da primeira etapa do processo de refino, no qual o petróleo bruto é aquecido e separado em várias frações de acordo com os pontos de ebulição. Unidade de instalação a vácuo. Aqui é onde são separadas as frações mais pesadas do petróleo bruto, usando um processo chamado de destilação a vácuo. A seguir, em uma unidade nomeada de hidrocracker, os hidrocarbonetos pesados são transformados em hidrocarbonetos leves. Nesse processo, são utilizados gás hidrogênio e um catalisador. Na seção de craqueador catalítico fluido, acontece um refinamento do processo anterior, ocupando os hidrocarbonetos pesados em outras mais leves, também por meio de um catalisador. Há ainda outras 3 unidades destinadas ao processo de refinamento do petróleo. Na unidade de alquilação, os hidrocarbonetos leves são combinados para criar gasolina de alta octanagem. Na unidade de isomerização, hidrocarbonetos de cadeia linear são convertidos em hidrocarbonetos de cadeia ramificada, que são mais valiosos como gasolina. Por fim, a unidade de reforma é responsável por converter nafta de baixa octanagem em gasolina de alta octanagem. Todas essas unidades abrigam vários equipamentos e maquinários usados no processo de refino, sendo essencialmente construídas com paredes e telhados de concreto armado. O intuito dessa construção é oferecer grandes sistemas de ventilação para remover a fumaça e o calor gerado pelo processo de refino. Além das unidades de processamento, o complexo de refinaria também inclui vários tanques de armazenamento para armazenar petróleo bruto, produtos refinados e outros materiais. Vale destacar que algumas dessas unidades foram entregues a um plano mais recente de expansão de Ras Tanura. Nesse projeto, apenas entre 2007 e 2012, a Saudi Aramco investiu mais de 8 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 40 bilhões de reais.
quando o assunto são números, Ras Tanura de fato impressiona. A refinaria é uma das 12 maiores do mundo e a número 1 na refinaria saudita e no Oriente Médio. A cada dia, são produzidos nada menos que 550 mil barris por dia, apenas 35 mil abaixo do top 10 mundial. A refinaria de Garyville, em Louisiana, nos Estados Unidos. Quer ter uma ideia do que esse número representa? A maior unidade de processamento de petróleo da Petrobras, a refinaria de Paulínia, em São Paulo, registrou em outubro de 2022 uma média de um pouco mais de 109 mil barris de petróleo produzidos diariamente. Essa quantidade, que foi recorde da unidade, é mais de 5 vezes inferior à registrada em Ras Tanura. Além disso, vale ressaltar que a produção diária da refinaria saudita corresponde a um potencial de venda de nada menos que algo em faixa de 47 milhões de dólares, quase 240 milhões de reais na cotação até o fechamento deste vídeo. Ou seja, Ras Tanura acumula um potencial de venda anual apenas em barris de petróleo na casa de 17 bilhões de dólares, algo superior ao PIB nominal de mais de 80 países e territórios no mundo. Sem dúvidas, Ras Tanura é uma das mais importantes refinarias de petróleo do mundo. Entretanto, o futuro desse empreendimento, bem como de outros no segmento petrolífero, a longo prazo depende essencialmente de um complexo mix de fatores, que envolve economia, geopolítica, tecnologia e meio ambiente. Em contrapartida, a curto e médio prazo, mesmo em meio ao cenário de crescente preocupação com questões relativas à sustentabilidade, é esperado um aumento da demanda global por petróleo, algo que se deve a fatores como o crescimento populacional, urbanização e o desenvolvimento em mercados emergentes. Nesse contexto, a Agência Internacional de Energia afirma que a demanda global por petróleo seguirá uma rota de crescimento até pelo menos o ano de 2040, e que o foco desse crescimento serão sobretudo países em desenvolvimento na África e na Ásia, bem como o próprio Oriente Médio. Essa é uma excelente projeção à economia saudita, que ainda é extremamente dependente do mercado petrolífero. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o setor apresenta cerca de metade do PIB da Arábia Saudita e aproximadamente 70% da receita do governo. Aliás, segundo a rede de televisão norte-americana CNBC, o país registrou em 2022 o primeiro superávit em quase 10 anos, graças ao aumento da receita decorrente da elevação do preço do petróleo. Em meio à incontestável importância à economia saudita e à alta capacidade de produção, a refinaria de Ras Tanura pode ser considerada não apenas um símbolo de poder da Arábia Saudita, mas a síntese de um período vanguarda global na exploração de petróleo. Período que pode parecer tão longe ou tão próximo de um declínio, porém evidencia os caminhos percorridos pela sociedade em prol da industrialização. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia Ras Tanura? Se sim ou se não, deixe aqui nos comentários. Também deixe seu like se você gostou deste vídeo e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os conteúdos daqui do Construction Time. Se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.